Fala, meus amigos do canal FM. Vamos de termometria? Bora? Vamos a uma questãozinha agora abordando gráfico, que é muito importante em termos de prova, em termos de vestibular. Um cientista criou uma escala termométrica D de Jeans que adota como pontos fixos o ponto de ebulição do álcool, 78 graus Celsius, e ponto de ebulição do éter, 34. O gráfico a seguir relaciona esta escala D com a escala Celsius. A temperatura de ebulição da água em ebulição da água, 100 graus Celsius, vale em graus D. O gráfico relaciona as escalas Celsius e D. Como é que eu vou trabalhar com esse bendito gráfico? Cara, eu não sou tão bom de matemática quanto o Fábio Costa. Então eu não vou trabalhar aqui com a equação da reta, achando a equação dessa reta para achar a relação entre as temperaturas. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esses gráficos em termômetros. Como assim, tio? Ué, não tem um termômetro em Celsius e não há outro termômetro em uma escala D, por enquanto desconhecida? A primeira leitura que eu faço no gráfico é 78 Celsius para 80 D. Então, 78 Celsius correspondem a 80 D. Aqui, 34 Celsius correspondem a quanto? Cara, deixa eu ver, 34 está em cima do eixo vertical. Isso significa que o eixo horizontal está zerado. Isso significa que a escala D está indicando zero. A pergunta é, quando eu tiver a temperatura de ebulição da água, ou seja, 100 graus Celsius, qual vai ser a correspondência em graus D? Então, quando eu tiver aqui 100 graus Celsius, qual vai ser a equivalência na escala D? Vamos meter um orelhinha, orelhão? Como é que vai ficar o meu orelhinha, orelhão? Orelhinha, orelhão, orelhinha, orelhão. Orelhinha, 78 menos 34. Orelhão, 100 menos 34. Do outro lado, orelhinha, 80 menos 0. Orelhão, D menos 0. Organize, faça a continha. Quanto dá 78 menos 34? 44. Quanto dá 100 menos 34? É 66. Do outro lado, 80 menos 0, 80. D menos 0 é D. Aqui, em 44 e 66, dá para dividir tudo por 22. E aqui por 22. Se eu dividir tudo por 22, em cima vai ficar 2, embaixo vai ficar 3. Do outro lado, 80 sobre D. O 2 dá para simplificar com 80. Vai sobrar 1 aqui, 40 lá. A minha fraçãozinha vai ficar 1 sobre 3 é igual a 40 sobre D. E multiplicando cruzadinho, D é igual a 3 vezes 40 do verbo 120 graus. Matei a questão, ok? Perigo, perigo, perigo. Variação de temperatura. Moleque, imagine que agora você esteja com o seu corpício a 36 graus Celsius. De repente tu começou a passar mal, foi para 40 graus Celsius. E eu não tenho dúvida que a variação de temperatura em Celsius foi de 4 graus, de 36 para 40. E se alguém te pergunta assim, qual é essa variação de temperatura na escala Kelvin? Quanto vale essa variação de temperatura na escala Kelvin? Ou, de repente, quanto vale essa variação de temperatura na escala Fahrenheit? Cara, não adianta usar, por exemplo, falando de Kelvin, usar Kelvin é Celsius mais 273. Isso aqui não vai resolver a tua vida. Isso aqui transforma uma temperatura absoluta, não uma variação de temperatura. Existe uma forma de você resolver isso de maneira arcaica. Passar 36 para Kelvin, passar 40 para Kelvin e achar a correspondência lá do outro lado. Como assim? Ué, você vai pegar 36 graus, olha só, 36 graus Celsius, e vai aplicar Kelvin é 36 mais 273, usando a formulinha. Você vai achar aqui uma temperatura em Kelvin 309 Kelvin. Vai pegar 40 graus Celsius e vai passar também. Kelvin é 40 mais 273. E vai achar Kelvin igual a 313. Cara, se variou de 309 para 313, qual foi a variação em Kelvin? Foi de 4 Kelvin. Ué, a mesma coisa que em Celsius?
A mesma coisa que em Celsius. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Quando Celsius varia de 0 para 100, ou seja, varia de 100 unidades, Kelvin também varia de 100 unidades. Isso significa que a variação em Kelvin ela é igual à variação em Celsius. Não precisava fazer essa conta. Para você falar de variação de temperatura, basta que você analise as variações nos termômetros e monte uma proporção. Tá? Você não precisa ficar transformando uma, transformando a segunda e vendo qual foi a variação lá do outro lado. Basta que você observe a relação entre as variações de temperatura, correto? Mas e a Fahrenheit? Preste atenção. A Fahrenheit, enquanto Celsius varia de 100, a Fahrenheit varia de 180. Então dá para fazer uma regrinha de 3. Como? Bom, se a cada 100 graus Celsius há uma variação de temperatura de 180 Fahrenheit, quando eu tiver 4 graus Celsius, que é o que eu quero transformar, qual vai ser a variação em Fahrenheit? Multiplique cruzadinho. Primeiro pode rolar um toma-toma. Toma. Vai ficar 10 ΔF igual a 18 vezes 4. Passa para lá o 10 dividindo. 18 vezes 4 sobre 10. Lembra que eu posso passar dividindo para um só, porque é uma multiplicação. Para que eu estou fazendo isso? Para eu chegar num ΔF igual a 1,8, que é 18 por 10, vezes 4. Isso aqui vai dar um ΔF igual a 7,2. Por que eu fiz essa conta detalhada assim? Para te mostrar que a variação em Fahrenheit ela é igual a 1,8 vezes a variação em Celsius. Tá combinado então? Em termos de variação de temperatura, a Kelvin é igual a Celsius. Em termos de variação de temperatura, a Fahrenheit é 1,8 Celsius. Ok? Olha uma questãozinha agora, abordando duplamente gráfico e variação de temperatura. Luke. Duas escalas de temperatura x e y se relacionam segundo o gráfico abaixo. Y e x. Quando na escala y houver uma variação em variação de temperatura de 5 graus y, qual será a correspondente variação na escala x? Vamos de novo, como naquela outra questão, na questão 3, transformar este gráfico em termômetro. Aí você vai ser obrigado a ler os dois gráficos, um gráfico que é o x, outro gráfico que é o y. Olha só. Quando o x marca 120, y marca quanto, né? O y vai marcar 60. Quando o x marca 0, o y vai marcar quanto? O y vai marcar 20. Ele quer saber uma variação em y equivalente a 5 graus. Que correspondência, que equivalência é essa em x? Lembre-se de que, para falar de variação de temperatura, eu uso regra de 3. Olha só. Que regra de 3 é essa? Quando x varia de 0 para 120, y varia de 20 para 60. Então, olha lá. Para cada 120 graus x de variação, eu tenho 40 graus, que é essa variação aqui, ó, em y. 40 graus y. Quando eu tiver uma variação em y de 5 graus, filho, qual vai ser a variação em x? Aqui dá para simplificar, mas não vou fazer isso ainda. Eu vou multiplicar cruzadinho. 40 ΔX é igual a 5 vezes 120. ΔX vai ser igual a 5 vezes 120 sobre 40. 120 e 40 dá 3. A variação em x, então, é 5 vezes 3 do verbo 15. Eu acho que daria para enxergar isso direto na comparação aqui. Olha só. Quando x varia de 120, y varia de 40. Ou seja, x varia 3 vezes mais. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Se y variar 5, x vai variar 3 vezes 5. 15. Como Itaú, simples assim. Vamos a algumas curiosidades. Moleque. Eu te apresentei a escala Celsius. A escala Celsius tem uma variação que é de 0 até 100. Gelo e água fervendo. Essa escala também é chamada de centígrada, por ser dividida em 100 partes iguais. A escala Kelvin é a escala científica. Ela varia de 273 até 373, como já foi visto. Correto? Essa escala aqui,
ela é importantíssima. Ela é chamada de escala absoluta. Por que o nome dela é escala absoluta? Justamente porque ela só admite números em valores absolutos, só números positivos. Como assim, tio? Ué, essa escala ela só é representada do zero para cima. Existe aqui a menor temperatura do universo. Menor temperatura do universo é o 0 Kelvin. Esse cara é chamado por isso de zero absoluto. O combinado é: não existe temperatura menor do que zero absoluto, ok? Aí vem uma curiosidade. Qual seria então a menor temperatura do universo, só que expressa na escala Celsius? Cara, é o equivalente a 0 Kelvin. 0 Kelvin é a menor temperatura possível? Então, qual vai ser a temperatura na escala Celsius? Molezinha, Kelvin, não é Celsius, mais 273. Quando Kelvin indicar zero, e esse valor é fictício, né? Nós não conseguimos atingir esse valor, porque senão todas as partículas estão absolutamente em repouso. Eu vou encontrar na escala Celsius a menor temperatura teórica de menos 273 graus. Então fica atento, porque se um amigo teu te oferecer um refrigerante gelado a menos 300 graus Celsius, filho, essa temperatura não vai existir, porque a menor temperatura possível na escala Celsius é menos 273. Beleza? O que foi? Hein? Ah, a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, eu não sei qual é a menor temperatura dela. Eu sei que a escala Fahrenheit se relaciona com a Celsius pela seguinte equação. C sobre 5 é F menos 32 sobre 9. Se você conseguir atingir a menor temperatura em Celsius, que é menos 273, que valor vai ser esse na escala Fahrenheit? Concorde comigo. É uma conta sinistra, but dá para fazer. Então vou colocar aqui, aguarde processando. Vou fazer essa conta. F é igual a menos 459,4 graus. Tio, como é que você sabe disso? Eu já fiz a conta, filho. Já fiz essa conta antes, ok? Olha uma aplicação de tudo que acabamos de conversar em nível de vestibular. Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve o valor menos 450. E para tudo, para. Isso aqui pode estar em Kelvin? Não, porque Kelvin não admite valores negativos, é a escala absoluta. Pode ser em Celsius? Não. Por que não pode ser em Celsius? Porque como combinado, Celsius só vai até menos 273. Pode Fahrenheit? Pode Fahrenheit, porque Fahrenheit vai até menos 459,4. E aí ele continua. Considerando as escalas usuais Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado nem na escala Celsius, nem na escala Kelvin, ou seja, nas escalas Celsius e Kelvin. Esse tipo de questão hoje não é legal, porque nós não podemos fazer isso aqui, colocar o negativo, tá? Mas essa é uma questãozinha antiga e vale para ilustrar o que acabamos de conversar sobre as temperaturas mínimas. Meus amores, ficamos por aqui. Se inscreve no canal, dá um like que é importante pra gente, ativa o sininho para que você tenha novas notificações de novas aulas postadas, tá? Nesse canal fabuloso chamado de FM. Beijo do gordo, até a próxima. Tchau!